Uma leitura bíblica com os irmãos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 27. Não precisa ficar em pé, mas você pode reverentemente acompanhar essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 27. Nos diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Vamos recitar o verso 28. Respondeste bem, faze isto e viverás. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor, a tua palavra é o que de mais precioso nós temos, é ela que nos ensina a reconhecer a tua vontade, é ela quem, é por meio dela em que nós alinhamos os nossos pés, é por meio da tua palavra que nós vencemos o pecado, vencemos o inimigo das nossas almas, é por meio da tua palavra em nós que o nosso coração é purificado, é por meio da tua palavra, da Bíblia Sagrada, que nós reconhecemos que o Senhor também fala com o seu povo. Por isto, ó Deus, nesta noite eu te peço encarecidamente que em nome de Jesus o Senhor fale conosco, que, ó Deus, os nossos corações e os nossos ouvidos estejam desprovidos de qualquer ressentimento, qualquer impedimento, de qualquer preconceito, e que a tua palavra, que é poderosa, encontre morada nos nossos corações e produza o que o Senhor deseja produzir por meio dela e da ação do teu Espírito. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. No ano de 1939, foi lançado nos Estados Unidos um filme chamado O Mágico de Oz. E naquele filme era retratada a vida ou as aventuras, né, de Dorothy e o seu cachorrinho chamado Totó. E em meio àquela aventura, eles chegam à terra de Oz, e lá eles se encontram com alguns personagens bem curiosos. Alguém lembra quais são os personagens que é trazido lá no filme O Mágico de Oz? Tem um ladrão, tem um leão covarde, né? Como é que pode ser, né? Um leão covarde. Depois tem um outro personagem que é o espantalho, né? Mas cada um tem uma necessidade, os irmãos lembram? O leão carece de coragem, o espantalho quer ser o quê? Vocês nunca assistiram esse filme? Cadê o Wes Benilton? O espantalho quer ser gente, né? E tem outro personagem que é o homem de lata. O homem de lata. Você que estava mostrando aqui. Qual é o desejo do homem de lata? Ter um coração. Porque ele não tem coração. E a busca dele é exatamente conseguir um coração. E embora o filme, o enredo do filme, o script do filme não se desenvolva tanto, ou não repouse sobre o personagem do Homem de Lata, mas não dá para você assistir o filme sem não ser desafiado
a sentir a aflição dele, porque ele não tem coração. Ele quer sentir. Ele quer ter um coração pulsando no seu peito, mas ele não pode tê-lo. E aí o filme se desenrola sobre outras nuances, mas a figura de um homem de lata que não tem coração, desejando ter um coração, é uma figura que adquire mais proeminência, no meu modo de entender, do que o leão e o espantalho. A semelhança do homem de lata, nós estamos desprovidos de coração. A humanidade perdeu o coração. Nós perdemos o coração, poeticamente aqui, entendido como o centro da vida e dos sentimentos. A humanidade não tem coração. E eu acho que lá em 1939, quando o autor do filme inseriu esse personagem lá, talvez ele quisesse chamar a atenção da falta de coração. Nós temos um coração batendo no peito, mas nós não temos um coração sensível. A humanidade perdeu a capacidade de amar. O que há no mundo, e nós sabemos disto, nada mais é do que a ausência do amor, a ausência de um coração que possa sentir a aflição dos outros, ou por que não dizer, a ausência de um coração com a capacidade apenas de amar. Amar. Amar as pessoas. Amar os semelhantes. Amar a vida. Amar a Deus. Nesta luta de encontrar algumas coisas que nós perdemos, e nesta série que eu tenho pregado aqui sobre achados e perdidos, por enquanto eu estou pregando sobre o que foi perdido e não o que foi achado. Eu tenho desafiado os irmãos a repensar sobre valores, sentimentos e tantas outras coisas que com o passar do tempo a gente perdeu. A expressão, fulano não tem coração, não é? É tão corriqueira nos nossos dias, e nós dizemos e atribuímos assim a alguém que não tem compaixão, que não se sensibiliza, alguém que tripudia em cima do sofrimento do outro, alguém que não consegue repartir um pouco do que tem em abundância, alguém que não consegue sentir a dor do outro, que tripudia em cima da miséria. E aí nós chamamos esta pessoa e a descrevemos como fulano ou fulana que não tem coração. Porque atitudes assim são atitudes de alguém que realmente parece não ter coração. Parece que a humanidade tem se transformado naquele homem de lata. Pouca coisa quebranta o nosso coração, já perceberam? Pouca coisa fragiliza o nosso coração. Pouca coisa consegue quebrantar o coração endurecido, empedernido. Esse coração de aço, nem diria de bronze, de aço intransponível. A humanidade perdeu o coração. Nós nos transformamos em homens de lata, homens e mulheres de lata. Insensíveis. Quem sabe, naquela ideia filosófica de se abster do sentimento, se apartar, se distanciar do sofrimento para não sofrer, não perceber, não ter empatia, como dizia lá os filósofos. E ao contrário de ter empatia, passamos a ter apatia. Ao contrário de
de sentirmos as coisas, colocar o nosso coração nas situações, nas dificuldades, nas tragédias da vida, nós passamos a imitar a máxima filosófica de que, se você quiser evitar mais sofrimento, então você tem que ser um apartês, você tem que se apartar e desenvolver a apatia, que é o não sentimento. Então, quanto mais distante você estiver das pessoas, dos sentimentos, do que elas passam, melhor para você. Só que com o passar do tempo, essa apatia que a gente vai desenvolvendo para com as outras pessoas, o que elas passam, o que elas sofrem, à medida em que a gente vai desenvolvendo isso, nós vamos nos distanciando das pessoas, das dificuldades das pessoas. E a grande tragédia uma das grandes tragédias da vida está no fato de você se transformar numa pessoa fria. Você se transformar numa pessoa sem sentimento, sem coração, impiedoso, impiedosa. Você não consegue desenvolver o sentimento de ternura para com ninguém. Você não consegue estender a mão, movido pelo coração, a ninguém, porque você se transformou num apático. Você prefere não ter sentimento para que isso não possa trazer sofrimento para você. E assim nós nos perdemos. Alguém dirá, com toda razão, isso é fruto do pecado. Lembra do que Jesus diz? Pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos. Mas não somente o amor na obra do Senhor, mas é o amor mesmo. Jesus não está falando ali sobre a obra de Deus, de fazer a obra de Deus. A gente usa o texto errado. Aplica o texto de forma errada. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O Senhor não está falando sobre a intensidade, irmão Ezequias, do que se faz na igreja, do que se faz para o reino de Deus. O Senhor não está falando sobre isso. O Senhor Jesus está falando exatamente sobre a falta de amor no coração dos homens que pudesse abençoar o outro, amar o outro, estender a mão ao outro. O aumento da criminalidade, da violência, tem tirado o sentimento mais nobre que poderia haver no coração do homem, que é a capacidade de se condoer com o outro e agir em favor do outro. Isso não é misericórdia, isso é amor. Nós chegamos num nível tão alto e tão catastrófico, de que hoje nós lidamos com as tragédias da vida com um certo tom cômico. São comédias hoje. É hilário, é irônico. Olha que legal, olha o vídeo que eu recebi. Recebi um vídeo agora no WhatsApp. Aí é mesmo, porque não, olha o cara que foi decapitado. Veja aqui, ó, o cara está sem cabeça. Aí a gente vai reproduzindo, né, o espanto. Mas o que está por trás disso? Uma insensibilidade miserável. Que a gente não consegue nem pensar, rapaz, era uma vida. Era alguém que Deus tinha um plano na vida dela, seja lá o que ela aprontou. E aí a gente já começa a usar as redes sociais para disseminar o resultado da nossa apatia, do nosso coração de pedra. E aí a gente passa para as pessoas. Olha, fulano de tal, deu um tiro na cabeça, veja aqui. Vejam aí agora, ó, as imagens do avião que caiu lá em Estância, em Sergipe. Olha, passa aqui, veja as imagens do Gabriel Diniz. Olha lá, é ele que está lá. E a gente começa a reproduzir isso em massa. Ninguém sente nada. Aí eu vi uma pessoa publicando uma besteira em cima desta tragédia. E a pessoa colocou assim, mais ou menos isto: receba a palavra, veja a palavra que se cumpriu. Deus disse essas profetadas imbecis. Veja o que Deus disse, que iria abalar a nação. E muita gente ia morrer para mostrar que Ele é Deus. Que imbecilidade.
usando o evangelho para dizer uma idiotice. Veja aí, o Senhor está cumprindo a sua palavra, e o falso profeta ainda terminou dizendo: isso é para que todos reconheçam que Deus é Deus. Como? Se Ele não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. É Ele quem diz. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Aí vem alguém, e o que é mais doloroso é que a pessoa publicou isso. E se outras pessoas também? E para corroborar a palavra, a profetada, né, que a pessoa fez, a pessoa ainda colocou as imagens dos caras lá no manguezal. Eu vi isso. E a pessoa colocou: veja aqui o que acontece com... Como é que pode? Como é que alguém diz que anda com Deus e não age? Como é que alguém diz que é discípulo de Jesus e não ama como Jesus? Porque se alguém diz que ama a Jesus, deve andar como ele andou. E Jesus não andava por aí odiando as pessoas, nem tirando foto e postando. Está vendo aí o juízo de Deus? Vejam aí, o fariseu caiu do cavalo, quebrou o pescoço, está aqui, tirou a foto, mostrou lá, sinédrio. Jesus não faria isso. Eu estou citando isso para que os irmãos tenham uma ideia de até onde nós chegamos. As reproduções, quando tem essas tragédias aí, quando existem essas tragédias, e alguém fotografa, eu fico pensando: onde é que estava esse miserável que não foi ajudar a pessoa que está sofrendo? Ele preferiu tirar a foto. É aquela cena, né, lá da morte do Ricardo Boechat. O helicóptero veio, né, entrou lá embaixo do viaduto, colidiu frontalmente com um caminhão que o cara estava passando lá, colidiu. É pedaço de helicóptero para tudo que é lugar, resto para lá, resto para cá. Os caras estão queimando dentro do helicóptero, estão sendo carbonizados vivos. O motorista do caminhão está lá preso nos destroços, fogo para todo lado, e o povo fotografando. Até que uma mulher foi lá. E essa foto saiu em todo lugar. Até fizeram uns desenhos, era de Mulher Maravilha, né? Não sei quem viu isso aqui. Ela foi a única que chegou lá e estava lá, ó, na porta. Ó. Ia passando com o marido na moto e foi lá e tentando tirar, e conseguiu resgatar o rapaz. Mas a maior parte da turma estava fotografando. Igual a uma foto do Jornal Extra, um dia desse, que mostrou uma mãe. Inclusive foi mostrado aqui, né? Um dia desses aqui, no Dia das Mães. O filho cai no poço, cheio de vergalhão, assim. A mãe desesperada, né? Pula para ajudar o filho. E eu fiquei pensando, estava sentado ali dizendo: rapaz, a mãe desesperada foi lá. E o fotógrafo estava fazendo o quê? O que era mais importante para o fotógrafo ali? Para ele, a imagem. E para a mãe, o filho. Olha os valores. Está vendo? Como nós estamos perdendo o coração. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, respondendo, né, para aquele rapaz, aquele doutor da lei, ele disse: o que está escrito na lei? Você disse que quer ganhar a vida eterna? Então tá bom, o que é que está escrito na lei? Aí ele respondeu: está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós temos 3 dimensões do amor. A primeira delas é que o coração deve, acima de tudo, amar a Deus.
E o que é amar a Deus de todo o coração? Em algumas versões, algumas pessoas dizem amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus de todo o coração? É você se entregar totalmente para o Senhor. É servir ao Senhor. Amar a Deus é ver o Senhor no lugar mais sublime que Ele está, no seu coração. Não adianta dizer, Deus está lá no céu, está sentado sobre um alto e sublime trono. Sim, Ele está lá sentado, e no seu coração Ele está onde? Perdemos essa capacidade de amar. Ou por que não dizer, perdemos coração? Há muitos que perderam seus corações. Já não ama. São sem coração. São acardia. Não tem coração. E o caminho para isso está exatamente no fato de inicialmente não amar a Deus. Deseja ser amado. Deseja ser abençoado. Deseja que o céu se abra e o Senhor esteja sempre com a bandeja da bênção pronto para abençoar, mas não ama a Deus. E a nossa visão de Deus é uma visão distorcida. Nós achamos que, e somos muito egoístas, isso é fruto do pecado na vida da gente, né? A gente apenas quer, e nunca se importa de oferecer. Eu quero ser amado por Deus. Cantamos, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, repetidamente, Ele me ama, mas eu amo Ele. Como é que você ama a Deus? Onde está o seu coração? Você ama o Senhor? E cantamos isso, não foi? Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo junto a mim, viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar para o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. O salmista diz, amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e ouviu a minha súplica. A humanidade não ama a Deus. Porque a primeira tarefa de quem ama é fazer com que o outro sinta que é amado. Como é que um marido faz para que a sua esposa perceba que ele a ama? Com atitudes. Não adianta dizer aqui. Ela diz, olha, eu te amo. Aí, nós homens somos assim, na grande maioria. A esposa diz, eu te amo. Aí a gente diz, eu também. Mas e se ela não tivesse dito, eu te amo? Ele teria dito, eu também, baseado em quê? Amar a Deus de todo o coração, de maneira genuína, sem reserva, sem as departamentalizações que a gente faz em tudo. Esse tempo é para mim, esse tempo é para lá. Não, lembra o que Paulo disse? Paulo disse que nós devemos glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, porque você ama a Deus. Amar a Deus. Segundo, amar ao próximo. Mas esse amar ao próximo, ele não vem em segundo lugar. Em segundo lugar vem amar a si. Porque é assim que está posto. Você ama o outro porque primeiro ama a si. De maneira que aquilo que eu não quero para mim, eu não dou para os outros. E o Senhor Jesus ensinou, o que quiserdes que os homens os façam, façais vós também. E nos perdemos nisto. Eu não amo a Deus. Como é que o coração que não ama a Deus vai amar a si? Ele pode viver centrado num egoísmo terrível. Ele é o centro, mas não porque ele se ama. Porque se ele se amasse, ele escolheria caminhos mais excelentes e tomava decisões melhores. E sentar-se no trono, ou colocar o seu lugar no trono do seu coração, não é uma bela atitude. Centrar-se em si, os irmãos lembram da expressão heliocentrismo?
Oi? Pois é, o heliocentrismo era exatamente a maneira de definir que tudo girava em torno do Sol. Há pessoas que são heliocêntricas, há pessoas que não se amam, mas elas se colocam no centro de todas as coisas. E você se colocar no centro de tudo não é uma atitude de amor para com você mesmo. Porque você se colocar no centro de tudo, voltar-se só para você, isso não é amor, isso é egoísmo. Voltar somente para si, entender que você é o centro de tudo, isso não é amor. Isso é um atentado à destruição, porque, na verdade, quem se volta para si mesmo vai ter o seu coração invadido por um pecado chamado soberba. E a palavra diz que a soberba precede a ruína. Então você não se ama. Mas o Senhor Jesus diz que amarás primeiro ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e depois você deve amar a si mesmo. Você se ama? A humanidade se ama? Eu fico pensando, com todo respeito, as pessoas que se amam e dizem que amam a si e estão mergulhadas nos vícios. Porque o vício é a porta da destruição. Então, se você tem um vício, seja lá qual for, não é só beber e fumar. A gente acha que, é um vício beber e fumar. Não é só isso. Há tantos outros vícios. Mas todos os vícios, apesar da existência de tantos outros, o vício é aquilo que escraviza você. Eu não bebo, não fumo, mas eu não fico sem o meu café. Fumar e beber é pecado, né? Fumar e beber é pecado, como é que um crente pode, né? Como é que um crente pode fumar e beber, pastor? Olha, irmão fulano estava bebendo, e você que é cafeólatra? Pode faltar tudo na sua casa, mas não pode faltar café, porque se faltar você se desespera. A nicotina é demoníaca, né? O problema está na nicotina e a cafeína. Não posso. Não, irmão, espera aí. Não fale não agora. Está confiscada a sua palavra aqui. Eu sei, não diga. Não diga. E a Coca-Cola? Né? Eu não tenho vício, né, Mauro? Eu não tenho vício, mas eu não fico sem a minha Coca-Cola. E o que é isso, irmão? Mas se o irmão fumar, né? Se ele fumar, é pecado. Mas eu não posso ficar sem o meu cafezinho e sem a minha coquinha. Que o nome é até sugestivo, Coca. Bom, mas enfim, voltando aqui para nós encerrarmos. Amar a si é buscar coisas boas e excelentes para si, sem ser egoísta, sem ser soberbo, sem ser vaidoso, mas buscar o melhor para si. E o que seria o melhor para você? O que seria o melhor para o homem? É aquilo que Deus tem para dar. O melhor para o homem não está nas suas próprias escolhas, o melhor para o homem está naquilo que Deus escolheu para ele. Então, quem ama a Deus, vai facilmente amar a si. E é amando a Deus e amando a si que nós vamos conseguir amar o semelhante. E aí entra a regra prática, áurea até. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vocês sabem por que é que a humanidade está perdendo o coração? Não é porque nós não amamos as pessoas.
porque nós já queimamos a primeira etapa. Nós não amamos a Deus. Pensem comigo. Quem tem o amor de Deus derramado no seu coração, facilmente ama o outro. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo seu Espírito. É o amor de Deus no meu coração, transformando o coração de pedra no coração de carne. Eu quero encerrar dizendo: tem muito coração perdido por aí. Talvez até você já tenha perdido o seu coração. Ele está em algum lugar. Talvez se o mágico de Oz fosse refeito, talvez alguns de nós fôssemos chamados para representar o homem de lata. Porque tem muita gente que perdeu o coração. Não ama. Você não ama ninguém. Como é que pode, eu fico pensando, como é que pode existir alguém assim no mundo? Não ama ninguém. Não ama pai, não ama mãe, não ama o filho. Não tem sentimento com ninguém. Aí talvez você diga assim: eu amo sim, pastor. Tá bom. De que forma? Nosso coração é muito enganoso. E Jeremias vai dizer isso. Ele diz que enganoso é o coração, cheio de ardil. O sábio Salomão disse: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Tem gente que não consegue mais guardar porque já perdeu. Só quero fazer uma citação. Apocalipse capítulo 2, verso de 1 a 7, vai falar sobre uma igreja chamada Igreja de Éfeso. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus a elogia naquela carta enviada à igreja. É uma igreja que sabe combater a mentira. É uma igreja que sabe combater o falso evangelho. Combate os nicolaítas, combate as seitas, combate um monte de gente. O Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras, sim. Mas existe uma palavra terrível ali que o Senhor diz àquela igreja. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti. Tenho contra você uma coisa. E ele vai dizer o quê? Vocês lembram o quê? Tenho, porém, contra ti o quê? Que vocês deixaram, abandonaram, perderam o primeiro amor. Não ama mais. Faz muita coisa. Que a igreja de Éfeso era uma igreja. Agora, se você for dar uma olhada no que diz a palavra de Deus, quando Paulo chega em Éfeso, nunca Paulo esteve tão próximo de pessoas como ele esteve lá em Éfeso. Em Atos vai dizer isto. Paulo é abraçado, beijado pelos anciãos. Ele tem dificuldade de deixar a cidade de Éfeso, onde ele esteve durante vários anos e pregou o evangelho lá. Mas alguns anos depois, aquela igreja que era conhecida pelo amor, fraternidade, o cuidado uns com os outros, uma igreja vibrante. Alguns anos depois, o Senhor Jesus envia uma palavra para aquela igreja e diz: olha, tenho porém contra ti que vocês deixaram o primeiro amor.
a humanidade precisa de coração. Mas eu acredito que a humanidade só terá coração quando a humanidade se voltar para o Senhor e amar o Senhor. Amar o Senhor com todas as forças, todo entendimento, com tudo que tem. Amar a si e amar o outro. Que Deus nos ajude. Que o nosso coração seja um coração cheio de amor. Há muita gente precisando ser amada por aí. E não são os que conhecemos, além dos que conhecemos. Vamos encerrar. Eu quero dizer para os irmãos, se depois do culto os irmãos quiserem dar uma olhadinha lá no banheiro, certo? Vale a pena, tá bom? Eu quero cantar uma canção. E com esta canção eu quero encerrar a minha palavra nesta noite. As circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensas em fugir. Cego pelo medo, não vês que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensas em fugir. Cego pelo medo, não vês que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Valente, você não pode parar.
pode parar. Amém. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pelos grandes desafios que o Senhor tem trazido para a gente. Ó Deus, o Senhor nos deu um coração capaz de sentir, às vezes até capaz de se entristecer com as tristezas da vida, com as dificuldades da vida. Mas este mesmo coração com capacidade de se entristecer também tem capacidades para se alegrar. O Senhor dotou cada um de nós com essa capacidade de sentir as coisas, mas também de sentir o outro, de se compadecer com o outro. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque o pecado transformou os nossos corações sensíveis em corações insensíveis. Tenha, Senhor, misericórdia de nós, porque embora libertados do pecado, embora vivendo em novidades de vida, Senhor, até mesmo a Tua igreja e até mesmo o Teu povo tem sofrido deste mal, de não ter um coração sensível. Senhor, nos ajude e tenha misericórdia de nós, e nos ajude a recuperar o coração perdido, um coração que sente, um coração que lamenta, um coração que se arrepende, Senhor. Como o Teu povo tem ficado com o coração endurecido. Senhor, nós já nem sentimos mais o peso dos pecados. Nós já nem choramos mais quando nós entristecemos o Senhor. Porque o nosso coração tem se endurecido tanto, Senhor. Ó Pai, mas coloca em nós, Senhor, foi assim que o Senhor prometeu por meio do Teu servo Jeremias, de que o Senhor trocaria o coração de pedra pelo coração de carne. E eu sei que essa cirurgia espiritual apenas o Senhor é capaz de fazer. Transformar corações insensíveis em coração sensível. E nos ajudar, Senhor, a amar as pessoas, amar a vida, amar o Senhor Jesus. E assim, Senhor, vivermos o amor, semearmos o amor e apregoar o amor, sem ser uma falácia, sem ser uma quimera, uma utopia, mas, Senhor, sendo uma realidade. Porque facilmente se distingue o que ama do que não ama. E nos ajude, Senhor, a, como igreja do Senhor, expressarmos o amor que o Senhor tem por nós na vida de outras pessoas e uns com os outros. Nos ajude, ó Deus, nos dê uma semana de paz. Nos leve, Senhor, para os nossos lares debaixo da Tua proteção. Que o Teu grande amor, que a graça redentora do Teu Filho Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o Teu povo, e toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, boa semana. Quarta-feira estaremos de volta aqui. Se você desejar aprender um pouquinho da palavra de Deus, então nós estamos aqui para orar e estudar a palavra, tá bom?